Férias e 13º no aspecto econômico. A tendência natural das pessoas é imaginarem que férias e 13º são benesses dadas pelo patrão ao trabalhador e o trabalhador nem merece férias e 13º. E eles costumam criar uma ideia de que férias e 13º podem ser diluídos no salário. É mais ou menos assim, olha, 13º e férias são coisas que a gente não precisa nem pagar no momento correto do 13º ou no momento correto das férias, porque a gente pode dividir isso no salário mensal. Isso é uma utilização das teorias econômicas para reduzir o poder de compra do trabalhador. Por quê, gente? Porque férias e 13º são pagamentos pontuais, eles acontecem num determinado momento e por isso eles não conseguem causar a inflação. Se você elimina férias e 13º, ainda que você tente usar a justificativa que você vai distribuir férias e 13º no salário mensal, a tendência natural é a gente ter mais moeda no mercado e por causa dessa maior quantidade de moeda, férias e 13º serão neutralizadas pela inflação. A gente precisa lembrar também que outra coisa que só tem no Brasil é pelo menos dentro desse mundo quase civilizado, é um desemprego extremamente alto e nessa condição de desemprego extremamente alto, o poder de barganha, o poder de controle cai nas mãos dos exploradores do trabalhador. E se você vai só tirando direitos, se você vai mencionando que férias e 13º, FGTS, essas coisas são regalias que existem no Brasil que não tem nenhuma viabilidade ou finalidade para o trabalhador, você até consegue enganar esses garotos aí de 12 anos que nunca trabalharam na vida, mas o trabalhador que está acostumado com a realidade do Brasil, ele sabe muito bem que o salário que é pago para a maioria das pessoas no Brasil é um salário que só dá para as pessoas condição de viverem ali, receberem o dinheiro para pagar alimentação e pagar moradia. A pergunta que eu faço nesse momento é o seguinte: você propõe para essas pessoas que você vai retirar o 13º e que você vai retirar o adicional de férias. O que você está fazendo, na verdade, é criando condições para que essa pessoa não aproveite o período das férias para descansar, porque se ela não tem o adicional de férias, o valor das férias vai servir só para pagar as contas do dia a dia. A maioria do trabalhador brasileiro vive só para pagar as contas do dia a dia. Ele não consegue fazer reserva. Se você tira o adicional de férias, você automaticamente tira as férias. Esse cara não vai sair do contexto normal dele para poder deslocar daquela realidade e viver as férias. O que acontece é que as férias e o descanso semanal, eles não foram criados porque existe aí uma pessoa de coração muito bom e criou férias e descanso semanal para os trabalhadores, não. Eles foram criados porque o ser humano precisa desse momento de descanso, o ser humano precisa se deslocar do contexto dele. Olha, o cara trabalha naquela cidade ali, ele tem aquela rotina, ele tem 1/3 de adicional de férias para ele sair daquele contexto e descansar para voltar mais produtivo. É a mesma coisa do final de semana que as pessoas pensam, ah não, mas nem precisava do final de semana, o cara não tem tempo nem de lavar a roupa dele para trabalhar, né? Porque não precisava do final de semana. E quando você pensa no 13º e fala que o 13º é uma coisa que não é necessária, você está excluindo a necessidade que as pessoas têm de ter uns gastos adicionais que são normais no início do ano. Então, seria muito lindo, né, se a gente pegasse uma realidade salarial dos Estados Unidos ou da Europa e trouxesse para o Brasil. Agora, nessa realidade salarial do Brasil, férias e 13º, eles não são regalias, eles são necessários, porque eles vêm exatamente no momento que aquela pessoa precisa daquilo. Olha, é início do ano, é material escolar, é imposto, é IPTU, é imposto de carro. Vamos cair na real, você não paga 13º para uma pessoa, você dá para ela um pouquinho de salário que foi acumulado durante o ano para pagar as contas do início do ano. Ah, mas Estados Unidos não tem, na Europa não precisa. Olha, realmente não precisa, claro que não precisa, meu amigo, porque lá, e eu falo isso com experiência, eu trabalhava na Inglaterra, de eletricista, eu ganhava quase R$1.000 por dia. Precisa de férias e 13º? Sinceramente, não precisa não. Eu posso guardar, um eletricista no Brasil, se ele ganhar R$1.000 por dia, ele pode guardar o dinheiro dele para as férias, ele guarda o dinheiro para pagar tudo enquanto é conta, ele não precisa do 13º, mas o Mourão está propondo acabar com férias e 13º, mas ele não está propondo o salário de Europa, ele está propondo as leis trabalhistas de alguns países que pagam muito bem, mas ele não está propondo o salário desses países. Esse é que é o grande problema.